Se você já se deparou com pacientes que têm compulsão alimentar e você quer oferecer técnicas e intervenções mais eficazes, hoje eu vou compartilhar com você 3 técnicas que são infalíveis e que são comprovadas para você resolver de uma vez por todas a vida do seu cliente. A primeira técnica que eu vou compartilhar com vocês é o poder da respiração intuitiva. Muitas vezes a compulsão alimentar, ela vem de uma ansiedade profunda ou de uma necessidade de preencher um vazio emocional. E a respiração é uma ferramenta profunda para quebrar esse ciclo da ansiedade. Então, você vai passar para o seu paciente a importância da respiração. E você vai ensinar para ele a técnica da respiração âncora. O que é isso? Você vai ensinar para ele que durante 4 segundos ele vai puxar o ar, ele vai inspirar, ele segura por 4 segundos o ar e ele expira durante também 4 segundos esse ar. E essa técnica precisa ser repetida durante 5 vezes. Todas as vezes que o seu paciente falar para você que ele come descontroladamente, que ele não consegue ter controle, que ele não consegue dizer não para a comida, você vai ensinar para ele. Todas as vezes que te der vontade de comer descontroladamente, que você perceber que não está conseguindo parar de comer, você vai parar e fazer a técnica da respiração âncora. Depois que você ensinar essa técnica para o seu paciente, você vai pedir para que ele visualize ele estando em um lugar de âncora, calmaria e controle. Então, durante o processo da respiração, ele vai tentar se imaginar em um lugar de calma e controle. Essa técnica da respiração, ela faz esse controle do comportamento. Então, não é simplesmente um controle do corpo, ele também faz um controle do comportamento. A partir do momento que a pessoa consegue se visualizar dentro de uma situação de calmaria, de controle e de tranquilidade, ele consegue não repetir aquele comportamento da compulsão alimentar. Para essa técnica, você vai pedir para que o seu paciente tenha apenas uma caixinha de som, ou muitas vezes ele pode usar o som do celular e uma playlist que traga para ele uma sensação de calmaria, um barulhinho, às vezes de chuva, às vezes de gota d'água, aqueles barulhos que fazem e que trazem essa sensação de calmaria. Então, para essa técnica, muitas vezes o paciente utiliza um som, utiliza uma música, mas dependendo do lugar que ele está, nem é necessário. Ele consegue fazer a técnica da respiração em um momento mais reservado, em um cantinho de um ambiente que ele está. Ele não precisa de muito recurso para conseguir esse controle e parar com a compulsão alimentar. A segunda técnica que eu vou compartilhar com você é a técnica do espelho mágico do autocontrole. Então, você vai pedir para que o seu paciente sempre tenha um espelhinho com ele, ou que ele tenha um espelho nessas situações mais difíceis, que ele sabe que a compulsão alimentar vai tomar conta ali do momento dele. Então, você vai falar para ele que esse é um espelho mágico. Esse espelho mágico, ele não vai apresentar para ele a aparência dele. Ele vai refletir as emoções mais profundas desse paciente. Então, nós estamos dando um novo significado para o espelho. Nós não vamos pedir que esse paciente se olhe no espelho, veja como ele está, olhe o corpo dele. Nós estamos falando de emoções. Então, esse espelho ele é mágico por quê? Porque ele reflete não a sua aparência, mas as suas emoções mais profundas. E todas as vezes que a compulsão alimentar aparecer, todas as vezes que a compulsão alimentar tomar conta do seu momento, é hora de você acessar o espelho mágico. E aí você vai orientar o seu paciente que todas as vezes que ele tiver aquela vontade incontrolável de comer, mais uma vez ele está percebendo que ele não consegue dizer não para a comida, ele está em um momento de compulsão. E essa é a hora de acessar o espelho mágico.
Então, ele vai olhar para o espelho e ele vai tentar ver no espelho qual é a emoção que faz com que ele tenha aquele comportamento incontrolável de comer. E ele pode perceber nesse momento que ele não está com fome, e sim ele pode estar triste, ansioso, insatisfeito com alguma coisa, que ele pode estar frustrado e não verdadeiramente a fome. E aí nesse momento ele vai questionar para o espelho mágico: o que pode nutrir essa minha emoção que não seja a comida? Eu não estou com fome, então não é comida que vai resolver esse momento que eu estou agora. O que vai nutrir essa minha emoção? Se eu estiver triste, o que eu devo fazer? Se eu estiver frustrado, o que eu devo fazer? A comida não tem relação com essas emoções que estão aparecendo. E só o espelho mágico vai poder falar para ele qual realmente é a emoção que ele está sentindo naquele momento. E ele vai conseguir perceber que aquilo não é fome. E no momento que o espelho fala para ele, para o seu paciente, como ele precisa nutrir essas emoções, é o momento dele ter um caderninho, é o momento dele ter algo ali para ele anotar o que o espelho diz para ele. O espelho mágico sempre tem algo a dizer. Lembrando que esse espelho não está mostrando a aparência do seu paciente, e sim as emoções mais profundas que estão levando ele até aquele comportamento de compulsão alimentar. Além do espelho, como eu disse, o seu paciente pode ter um caderninho ali para que ele escreva as reflexões e as respostas que o espelho deu para ele. É importante sempre ser no mesmo papel, no mesmo caderninho, para que o seu paciente consiga acessar o que ele já escreveu as outras vezes. O que ele conseguiu fazer para resolver essa compulsão alimentar nos outros dias que a compulsão também apareceu. Então, esse caderninho, esse bloquinho que ele vai anotar, são reflexões diárias e todas as vezes que ele acessar o espelho mágico, ele vai anotar o que o espelho respondeu para ele. Isso vai servir que ele tenha um conteúdo, que ele tenha um histórico de como ele sempre resolve essa questão. Ao chegar num ponto que ele não vai mais precisar acessar o espelho mágico, ele não vai mais precisar acessar esse caderninho de anotações diárias. A terceira técnica que eu vou compartilhar com vocês é a caixa dos segredos dos sentidos. Eu até trouxe uma caixinha aqui dos segredos dos sentidos e aqui dentro tem algo muito importante. Você vai dizer para o seu paciente: transforme a sua compulsão alimentar em um jogo de descobertas sensoriais. Então, nessa técnica, nós vamos ensinar o nosso paciente a trabalhar com o sistema sensorial dele. Oriente o seu paciente que ele vai precisar de uma caixinha e essa caixa nós vamos chamar de a caixa dos segredos. Dentro dela há algo poderoso. São objetos que acessam os órgãos dos sentidos e afastam o descontrole. Afastam do seu paciente a compulsão alimentar. Fale para o seu paciente que todas as vezes que ele perceber que a compulsão alimentar está tomando conta da situação, ele vai acessar a caixa dos segredos. Ao invés dele ir para a comida, ao invés dele olhar o que tem dentro da geladeira, o que tem ali de acesso fácil para ele comer descontroladamente, ele vai acessar a caixa dos segredos. E aqui dentro nós temos objetos poderosos, como eu falei. Aqui nós temos uma bolinha que o seu paciente vai apertar, uma bolinha anti-estresse. Temos também uma vela aromática e essa vela aromática é para aguçar o cheiro, o olfato do seu paciente. Perceba que nós estamos trabalhando os órgãos dos sentidos. Coloquei também um gelinho, então esse gelinho aqui, ele se desmancha, ele derrete, mas ele não perde a forma. Por quê? Para a gente ter a sensação, o tato, o pegar, tá? Então, você vai orientar o seu paciente a ter esses objetos especiais numa caixinha. Ele pode ter também uma playlist, ele pode ter também uma caixinha de som ou até mesmo um som especial, um som que traz um relaxamento no celular dele. E isso também para aguçar a audição.
Esse paciente também ele pode ter algo para colocar na boca, uma bala, um chiclete, algo que traga a sensação do paladar para o seu paciente. Então, nós estamos trabalhando os órgãos do sentido. Ao estimular os órgãos do sentido, quando o seu paciente utiliza todos esses objetos para trabalhar todo o sistema sensorial dele, ele pode tirar a atenção para a compulsão e ele traz de volta os seus sentidos para o presente. No momento que a gente trabalha os órgãos do sentido, a compulsão, o descontrole, ele perde a força. Nós conseguimos vir para o presente. No momento que eu pego um gelo e eu sinto esse gelo, eu estou no presente, sentindo o gelo agora. Eu estou sentindo o cheiro dessa vela agora. No momento que eu aguço os órgãos do meu sentido, a minha compulsão, o meu descontrole, aquela emoção mais profunda, ela perde a força. Então, nós conseguimos trabalhar para que o paciente tenha controle da situação e a compulsão alimentar perca a força. Oriente o seu paciente para que ele tenha essa caixinha sempre pronta. Sempre para onde ele for, aonde ele percebe que a compulsão alimentar ela vem com mais frequência, ele carregue essa caixinha. Que essa caixinha dos segredos ela possa ser personalizada, ele possa colocar o nome dele, uma cor que ele goste, algo lá dentro um cheiro que ele gosta, um sabor que ele gosta, para que isso ande junto com ele. Então, essa caixinha, ela é personalizada e ela deve ser utilizada, ela deve ser acessada sempre que esse paciente perde o controle. Essas 3 técnicas infalíveis, eu tenho certeza que vai trazer uma eficácia no seu atendimento. E no momento que você passar todas essas técnicas para o seu paciente, que ele conseguir realizar todas elas, ele vai estar livre da compulsão e dos transtornos alimentares.